E aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um podcast da categoria História do Projeto Brasil Baobá. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a escravidão indígena no Brasil. Mas antes de começar, não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Você pode nos encontrar no Facebook Brasil Baobá e no Instagram Brasil_Baobá. E aí, vamos começar? Pois bem, durante o período pré-colonial e colonial, o índio passou a ser um dos principais pontos de discussão entre os colonos e a Igreja Católica, visto que eles tinham projetos diferentes. E naquela época, a Igreja tinha uma total autonomia, mas isso mudou com a chegada do Marquês de Pombal. Uma das maiores divergências entre os colonos e a Igreja era que a Igreja condenava a escravidão, alegando que o índio tinha uma alma que deveria ser salva. No entanto, a Igreja permitia a escravização em alguns casos. Número 1. Quando duas tribos lutavam, os portugueses negociavam com a tribo vencedora para escravizar a tribo perdedora. Número 2. Guerra justa, se um índio atacar um povoado português. E número 3. Casos de antropofagia envolvendo os portugueses. Não se esqueçam que naquela época era comum esses casos. Enfim, a chegada do Marquês de Pombal, que naquela época era o ministro do rei de Portugal, mudou todo esse cenário mencionado anteriormente. Foram implantadas algumas reformas pombalinas. Nesse contexto, é importante ressaltar que o Marquês de Pombal buscava transformar o índio em cidadão português, e as suas principais medidas foram: primeiro, é preciso entender que ele, o Marquês de Pombal, ele tinha ideias iluministas, por isso tantas medidas, digamos assim, revolucionárias. Ele acabou incentivando o casamento entre portugueses e índios, proibição do uso do idioma tupi e implementação do português europeu, abolição da escravidão indígena, extinção das capitanias hereditárias, ou seja, elas passaram a ser território público. Um dado importante é que elas não prosperaram, ou melhor, apenas duas prosperaram, a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. Houve também a expulsão dos jesuítas, pois o mesmo acreditava que o Estado deveria ser laico. Teve também a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro no ano de 1763. E, por fim, teve a criação de um imposto para a educação colonial. Mas por que esse imposto? Muito simples. Na época colonial, quem custeava, quem era responsável pela educação colonial eram os jesuítas. E como eles foram expulsos, Marquês de Pombal teve que criar esse imposto, ou seja, um imposto para a educação colonial. Com respeito à classificação dos índios, os portugueses classificaram as tribos, de uma forma geral, da seguinte forma: como gentil, que segundo os portugueses eram governados pelo demônio. Temos o índio manso, facilmente controlado pelos portugueses. Os revoltosos, que são aqueles que não aceitavam a escravidão. Mas, um minuto, quem aceitaria a escravidão? Um pouco estranho, não, essa classificação? Temos também os negros da terra, para diferenciar o índio do escravo negro. E, por fim, temos os inimigos, que são os resistentes aos colonizadores. Então, apesar de todos terem sido considerados índios, existia uma grande variedade de etnia, e todos viviam da caça, pesca, agricultura de subsistência e eram seminômades. Ou seja, isso seria alguns pontos em comum, ok? E nem todas as tribos eram inimigas. As consideradas tribos amigas se relacionavam por vários meios, como, por exemplo, casamento, aliança, comércio e guerra, como aliados, no caso. Ainda podemos perceber nos dias de hoje a influência indígena na formação da sociedade brasileira, através de vários aspectos, como a gastronomia,
as lendas e até mesmo na própria estrutura linguística do português brasileiro. Veja um exemplo. Na gastronomia, nós podemos citar a tapioca e a pamonha. Já nas lendas, temos a lenda da Vitória Régia e do boto cor-de-rosa. E por fim, já na estrutura do português brasileiro, temos algumas palavras como cacau, jacaré, capim e tucano. Chegamos ao fim de mais um podcast. Espero que você tenha gostado desse tema que foi preparado com bastante empenho. Obrigado pela atenção e não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima. Tchau!